Henker que vive duas vezes. Capítulo 789 Tocha de Li, 5. O Rei Negro, Yeon-woo não sabia como se sentir. Tecnicamente, ele não era o Rei Negro, completo, mas seu ego principal. Ainda assim, como esta posição representava a vontade do Rei Negro, ele pensou que algo teria mudado, mas não houve nada disso. Ele já tinha poderes próximos à onisciência e onipotência, então não parecia muito diferente. Em vez disso, Yeon-woo se sentiu mais restrito. Quando ele era apenas um ego, ele era capaz de agir de forma independente porque era um tanto livre. No entanto, no momento em que ele se tornou o ego principal, parecia que tudo ao seu redor estava amarrando suas mãos e pés. Ele se sentiu mais pesado. Estou afundando. Naquele momento, Yeon-woo percebeu que o sono estava lentamente tomando conta dele. A escuridão espera por você. Abyss espera pelo ego principal. O Rei Negro que estava acordado por um breve momento começa a fechar os olhos novamente. Yeon-woo entendeu porque o Rei Negro estava sempre dormindo. Por ser tão grande e ter uma mente vasta, era necessária uma quantidade significativa de energia apenas para permanecer consciente. Além disso, manter uma forma colossal composta por incontáveis demonismos era uma forma muito ineficiente de usar energia. Tentar ficar acordado também era um problema. Se o ego principal continuasse a se mover, o Rei Negro acordaria completamente. Yeon-woo estaria pedindo o fim das coisas se ele fizesse isso, então ele não teve escolha a não ser retornar ao abismo. A menos que eu domine os outros demonismos e assuma autoridade como Ivolk fez, será impossível. Mesmo se eu fizer isso, ninguém sabe até onde o sonho terá progredido. Yeon-woo mordeu o lábio inferior. Eu nem consegui me despedir ainda. Yeon-woo pensou em uma maneira de acordar do lado de fora novamente. Se ele adormecesse assim, não poderia ver sua família por muito tempo. Ele queria dizer a eles para não se preocuparem, já que ele voltaria de qualquer maneira. Ele queria ver Edora, que ele não conseguiu ver nenhuma vez porque estava focado em chegar onde estava agora. O abismo estava inundando o mundo ilusório derrubado e já havia alcançado os tornozelos de Yeon-woo. Só então, ele ouviu um som de batida. Taque, taque. Um ser alienígena bate na porta do abismo. O que é isso? Yeon-woo virou-se para a direção de onde veio. O abismo estava agora até os joelhos. Tá. O ser alienígena espera por uma resposta. Yeon-woo definitivamente não estava ouvindo nada. Foi o som de uma batida. Pensando em um ser alienígena que veio para o abismo, Yeon-woo assentiu. Ele tinha uma ideia de quem era. O ser alienígena entra no abismo com permissão de seu dono. O demônio celestial desce. O abismo foi dilacerado e uma luz dourada que contrastava com a escuridão caiu na frente de Yeon-woo. Então, lentamente assumiu a forma de um humano que tinha um rosto familiar. A expressão travessa do demônio celestial era exatamente como Yeon-woo tinha visto na biblioteca Shangong. Ei, faz muito tempo que não. O demônio celestial acenou com a mão para Yeon-woo com um sorriso. Depois pulou para trás surpreso com o raio que apontou para sua garganta. Balançar. Rumo. Relâmpagos escuros brilharam onde o demônio celestial estivera. A intensidade do Sword Thunder foi amplificada várias vezes após absorver Ivolk. Funciona. Ao contrário de quando foi espancado impotentemente na biblioteca Shangong, Yeon-woo pensou que agora tinha uma chance. Ele acelerou em direção ao demônio celestial. Bater. Krrrr. Cracracra. Yeon-woo ficou perto do demônio celestial e balançou a espada do trovão contra ele repetidas vezes. Ele simultaneamente ativou seus poderes, amarrando os pés do demônio celestial. O demônio celestial rapidamente disparou ondas douradas e dispersou os ataques, depois gritou. Ei! O que há de errado com você? Só uma vez. O que? Vou bater em você só uma vez. Você não acha que está sendo muito injusto? O demônio celestial murmurou em tom espantado. No entanto, Yeon-woo não se importou. Ele sofreu muito de inúmeras maneiras por causa do demônio celestial até agora. Desde quando se encontraram na torre até este ponto, o demônio celestial apenas observou e não tomou nenhuma atitude. No processo, o filho do demônio celestial, Olforone, Vivasvati, até morreu. Yeon-woo não teve escolha a não ser derrotá-lo, já que eles eram inimigos, mas ele estava zangado com a atitude negligente do demônio celestial. Ele não sabia o quão preciosos eram os ideais do demônio celestial, mas não achava que valia a pena sacrificar sua própria família por eles. Foi uma decisão que Yeon-woo nem queria tentar entender como alguém que considerava a família acima de tudo. Banco. Yeon-woo queria tentar dar um soco no demônio celestial e ouvir o que ele estava pensando. Ele queria saber exatamente o que o demônio celestial procurava e para onde estava olhando. Está funcionando. Ao contrário do passado, o poder de Yeon-woo agora estava trabalhando no demônio celestial. O demônio celestial não estava retaliando, apenas coçando a nuca, mas ainda assim, parecia diferente de antes. Eles provavelmente estavam no mesmo nível agora. Não, ainda estou em desvantagem? A força pura do Rei Negro era definitivamente igual à do demônio celestial, já que os dois eram opostos diretos. No entanto, a razão pela qual o Rei Negro adormeceu novamente sem ser capaz de resistir à dissuasão do demônio celestial foi porque ele não foi capaz de unir toda a sua energia como uma só.
Sua energia era ineficiente. Seus movimentos eram lentos e monótonos por causa de todos os egos que ele tinha. Mas Yon-Woo pensou que esta lacuna no poder poderia ser colmatada em breve. Bum, bum. Yon-Woo e o demônio celestial bateram os punhos e ambos foram empurrados para lados opostos. O abismo que enchia o mundo estava agora até a cintura. Você se sente melhor agora? O demônio celestial olhou furioso para Yon-Woo com aborrecimento. Yon-Woo cruzou os braços com uma zombaria. Você acha que eu teria ficado satisfeito com isso? Então o que você quer que eu faça? Um soco. Arg, eu gostaria de poder bater em você como nos velhos tempos. Os punhos do demônio celestial tremeram, mas Yon-Woo não pareceu afetado. Então, o demônio celestial suspirou. E, mesmo que você me odeie, estou aqui para ajudar, ok? O que você vai fazer se eu fugir porque você está sendo chato? A razão pela qual o demônio celestial entrou na escuridão era clara e simples. Para entregar as palavras de Yon-Woo. Afinal, Yon-Woo era agora o Rei Negro. Ele teve que cair em um sono profundo. Ninguém sabia quanto tempo duraria o sono. Yon-Woo disse a Cha-Jeong-Woo e ao resto de sua família que retornaria após a transcendência. Mas era mais fácil falar do que fazer. Se Yon-Woo fosse capaz de fazer isso tão facilmente, Sage e Volk, que governou como ego principal por eras, já teria acumulado o Rei Negro para si. Ou o demônio celestial teria feito a roda parar. A batalha do sonho e da roda foi capaz de durar tanto tempo precisamente por esses motivos. Foi por isso que Volk se desesperou com a realidade imutável e tentou criar um porto seguro. Também significava que a tentativa de Yon-Woo poderia falhar. O demônio celestial veio aqui para entregar a mensagem de Yon-Woo à sua família, já que poderiam muito bem ser suas últimas palavras. Ele sabia que Yon-Woo estava com raiva por causa do que havia feito até agora, então tentou aplacar a atitude impertinente de Yon-Woo. Ele não sabia quantas vezes teria que enfrentar Yon-Woo como Rei Negro no futuro, então ele também pretendia intimidar Yon-Woo agora que tinha a oportunidade. Vá em frente. Yon-Woo respondeu com os braços cruzados, de alguma forma ainda mais impertinente do que antes. O que? Se você puder escapar, vá em frente. Mas vou abandonar esta posição e fugir também. O demônio celestial ficou boquiaberto com o ataque inesperado de Yon-Woo. Parece que a razão pela qual você estava assistindo sem interferir era que você queria um ego do Rei Negro que trabalhasse com você, mas você latiu para a árvore errada. Para ser honesto, eu realmente não quero esta posição ou preciso dela. Eu só quero jogá-la fora e fugir. Yon-Woo sorriu. Mas esse não é o seu caso, não é? Você finalmente tem a chance de derrubar o Rei Negro, mas se eu sair, tudo se tornará um caos novamente. As coisas vão ficar complicadas para você. Estou certo? O demônio celestial ficou em silêncio por um momento e depois perguntou incrédulo. Você também era assim? Aprendi com um senhor filho que mora em alguma biblioteca. Que boca esperta. O demônio celestial rangeu os dentes, mas teve certeza de que Yon-Woo não iria deixar este lugar. O abismo estava agora em seus estômagos. Então, o que você tem a dizer? Antes disso, posso te perguntar uma coisa? O que? Quando você me escolheu? Ah, isso, o demônio celestial não sabia sobre Yon-Woo quando se conheceram na biblioteca Shangong. Não. Para ser exato, ele não parecia muito interessado nos acontecimentos da torre. Pode ter sido uma atuação, mas não havia razão para o demônio celestial fazer isso com seu poder esmagador. Isso significava que ele não escolheu Yon-Woo desde o início. Eu realmente não escolhi você, por si só. O que? Meu trabalho é simples, fazer o Rei Negro dormir e girar a roda congelada. Isso é tudo. Eu apenas observo. Às vezes me livro de coisas que atrapalham o volante, mas minha missão é a mesma. Yon-Woo lembrou o que Alforone sempre gritava para o céu. O caminho entre o céu e a terra. Ele se referiu à divisão da barreira entre os céus e a terra. Eu mantenho os céus e a terra separados e deixo em paz aqueles que vivem na terra. É por isso que faço o Rei Negro dormir. Tanto os mortais quanto os seres divinos sentirão medo e desespero se souberem que tal poder absoluto existe. Eles não serão capazes de fazer nada se souberem. Seguir em frente com esperança, não importa quão sombria seja a situação, e criar seu próprio caminho. Esses são meus ideais e o mundo que quero. O demônio celestial alguma vez falou o que pensava assim, e Yon-Woo não se lembrava. As únicas coisas que ele sabia sobre o demônio celestial eram coisas que ele presumia. Foi estranho ouvir o demônio celestial falar dessas coisas com sua própria boca. Suas realizações são puramente suas e são o que eu estava esperando. Então você está livre e sozinho agora. Você pode decidir se quer ou não ficar contra mim como Ivolk fez, ou transcender todos os limites do Rei Negro e devolver tudo como você deseja. Yon-Woo sentiu a névoa em sua mente se dissipar. Ele estava preocupado por ter sido apenas uma peça de xadrez no tabuleiro de jogo do demônio celestial e do Rei Negro. Seu destino seria muito patético se fosse esse o caso. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. Talvez o demônio celestial tenha continuado a esperar que os humanos saíssem de sua própria concha enquanto a roda girava inúmeras vezes, produzindo executores e oponentes. Tudo bem, já chega de falar sobre mim. O demônio celestial bateu palmas. A escuridão estava agora abaixo de seus queixos. Não posso mais ficar aqui. Diga o que quiser e seja breve. Yon-Woo hesitou. O demônio celestial gritou de frustração. Depressa. Está no meu nariz agora. Os amo muito. O que?
Por favor, diga a eles que os amo muito. Yon-woo desviou o olhar do demônio celestial depois de falar. O demônio celestial viu que as pontas das orelhas de Yon-woo estavam vermelhas. Ok, eu irei. PFT. O demônio celestial desapareceu com isso. O abismo atingiu agora o topo da cabeça de Yon-woo e o mundo ficou escuro. Baque. Ele ouviu o som de uma porta se fechando em algum lugar. E quando ele abriu os olhos novamente, incontáveis demonismos estavam olhando para ele. Interessante. Me dê seu lugar. Não, para mim. Yon-woo correu em direção aos demonismos barulhentos, criando a tocha de Lee depois de encontrar sua verdadeira identidade. Asas do céu. Yon-woo planejou engolir todos os demonismos aqui e se tornar o verdadeiro ego. Então, ele poderia tentar transcender. Ele não sabia quanto tempo duraria a batalha, mas faria isso para ver sua família novamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.